checar. Porque eu sou, de certa forma, a favor que haja algum tipo de incentivo nesse sentido. Você tem de ter, claro. Porque, sei lá, no fim da linha é um emprego. É o emprego da galera que agora não checar. E é um emprego que tem um efeito multiplicador. Porque ao empregar, ele vai pagar um aluguel numa casa ou vai comprar. Aí você tem todo um efeito multiplicador. Ele vai na mercearia, ele vai no supermercado, aí ele vai na padaria. Então você tem de lembrar que vai ter uma série de empregos que são gerados, né? Vai pagar tributos. De certa forma, aquela renúncia fiscal é um investimento naquela área. Isso. E aí você tem um efeito multiplicador fantástico. Então, por isso que tudo que a gente fala em termos de renúncia fiscal, gastos orçamentários efetivos, tudo tem de ser feito com muito controle. Agora, é difícil que o país, voltamos à questão, é muito grande, tem muita gente, tem muitos interesses poderosos. É difícil, você tem de convencer, são 513 deputados federais e 81 senadores. É difícil você convencê-los para fazer alguma mudança, né? Algumas vezes, alguns não querem aceitar na base do debate. Eu concordo com você, você concorda comigo. Buscam certos privilégios, então não é fácil fazer política. Por isso que nós vivemos um presidencialismo, o presidente tem de estar 24 horas, 7 dias por semana, 30 no mês trabalhando. Presidente não tem fim de semana. Ah, mas estou cansado, vai fazer outra coisa. Bota um sósia, que nem o Lula fez, né? O quarto sósia. Né? Não, essa história. E tem gente que acredita. Eu já andei por aí, muitas vezes em táxi e tal, o pessoal fala, tudo bem. Você sabe que o Lula morreu? Eu falei, não sabia. Como mas pode ele? Tu não viu ele andando melhor que o médico? Aí o Lula morreu. Eu falo, mas espera, eu vi ele hoje de manhã. Não é ele, é um ator e tal. E o pior, esse universo de WhatsApp, dessa cultura política de WhatsApp, entre aspas, a gente acredita. Não, o mundo não era, a Terra não era plana. Muita gente, a Terra era plana, esse remédio, se tomar vacina vai ficar, lembra, com AIDS e tal, as loucuras, vai morrer, vai ter isso, você vai ter aquilo. Aí mostra a ignorância, por isso a opção de educação. Aí volta a questão. Verdade. Quando o Cristóvão Buarque foi candidato a presidente em 2006, ele bateu muito na tecla da educação. Eu me lembro que eu encontrava pessoas e falava assim, esse cara só fala em educação. Eu lembro que eu falei, mas é pouco falar em educação, quer dizer, né? Se a gente tivesse como um país um projeto sério de educação, que é um projeto de país mesmo. Sim, claro. que não é um... Não tô falando de uma parada que daqui a 4 anos, quando mudar de governo, eu vou repensar. Tu não vai repensar, irmão. Sim. A gente construir isso junto, isso vai acontecer como aconteceram em países por aí, né? Claro. E tem que lembrar que a educação, primeiro, se você pegar, Igor, o número de analfabetos e de aqueles semi-analfabetos, ou seja, que não conseguem, sabe assinar o nome, mas não conseguem ler um texto de 10 linhas e interpretar, você pode, por baixo, são 30, 35 milhões de brasileiros e brasileiras. Não dá. É uma vergonha para nós. Nós precisamos ter vergonha. E nós temos uma obrigação de uma humanitária, e aí de civilidade e de nacionalidade, estamos no mesmo barco, de enfrentar isso. Será que um governo em 4 anos não conseguiria? Pode não conseguir, mas dá para avançar para caramba. Envolver igreja, sindicato, sociedade civil, todo mundo, né? Mas a gente está no ano pré-eleitoral. Aí vem a questão eleitoral. O cara pode aprender, mas aí precisa ter, as pessoas precisam ter mais entusiasmo, né? Assim, de andar. Por isso que eu falei de alguns presidentes na história do Brasil. Eu citei o caso do Juscelino Kubitschek, por exemplo, mas é lembrar assim, dessa questão do entusiasmo. E aí, uma pessoa que sabe ler e escrever, ela vira, primeiro, um cidadão, é uma outra pessoa. Aprende a interpretar, a ler. Vai ser um funcionário muito melhor. Você começa a qualificar a força de trabalho. Falam muito, baixa a qualificação da força de trabalho. Claro, as pessoas pegam o manual e não conseguem entender. E hoje não é aquela máquina antiga na indústria que era um torno, que você ficava olhando, uma semana depois você aprendia os movimentos, você repetia, tinha a mesma produtividade. Hoje é um computador lá. E aí? Você precisa ter um domínio mínimo, né? Então nós precisamos alfabetizar. Será que nós não conseguimos fazer uma grande campanha pela alfabetização, tal, unindo todo mundo? Nós precisamos buscar, volto a insistir, pontos de concórdia. É impossível alguém dizer que é contra a alfabetização. Eu acho que aí não dá, né?